Boa noite. Nessa sexta-feira de outono, hoje eu tenho um assunto super interessante, que é a arquitetura escalável. Como assim, Carlito? Que papo é esse de arquitetura escalável? O papo é exatamente isso. O 57 em 7, lembra que no 57 em 7 eu ensino, né? Você, dono de negócios, a aumentar o seu lucro em 57% em 7 meses. O que nós temos percebido? É que quando eu falo aqui com você nesse canal do 57 em 7, eu estou falando com dentistas, eu estou falando com psicólogos, eu estou falando com médicos, eu estou falando com engenheiros, eu estou falando com arquitetos, eu estou falando com donos de empresa em geral, indústria, eu estou falando com lojistas, eu estou falando com diversos donos de seus próprios negócios. Mas cada um desses negócios tem características particulares, características mais específicas. Então, quando essa proposta de que eu te ajudo a aumentar a tua lucratividade vale para todos esses grupos, mas nas especificidades, como eu não trato das especificidades aqui, eu acabo quase que falando com ninguém. Essa é a ideia, né? Eu estou falando com todo mundo, mas diretamente, na veia, não estou falando com ninguém. Então, a gente está aperfeiçoando um pouco o modelo, com a experiência de outros colegas, de outros parceiros de negócio, e nós estamos chamando isso de micronichamento. Nós estamos micronichando, tá? Então, nós vamos começar a micronichar na odontologia, nós vamos começar a micronichar na arquitetura, nós vamos começar a micronichar para psicólogos, só que como é que a gente vai estar fazendo isso? Já estamos fazendo, já estamos começando a fazer, daqui a pouquinho vocês vão começar a ver esses perfis surgirem no Instagram e nas redes sociais. Eu estou trazendo para parceria comigo ex-mentoriados meus que tiveram sucesso com a mentoria do 57 em 7. Então, se você olhar, acabou de sair aqui do escritório comigo, acabou de sair o Matheus Paraíso. O Matheus Paraíso foi meu mentoriado, é arquiteto, a gente usou o modelo do 57 em 7 para ele escalar o escritório de arquitetura dele e ir transformando em uma empresa lucrativa. Então, nós estamos, o quê? Ensinando isso junto. Eu ensino o 57 em 7 e ele ensina, fala de arquiteto para arquiteto, das particularidades do setor da arquitetura, que é diferente, por exemplo, da doutora Malu Franco, que é dentista. As particularidades da odontologia são diferentes das particularidades da arquitetura, né? A arquitetura, por exemplo, a gente pensar como modelo de negócios, né? Um arquiteto, ele pode ser um vendedor de projetos. Ele faz um projeto e vende o projeto. Pronto, esse é um tipo, né, de modelo de negócio da arquitetura. Mas eu posso também ter um arquiteto que ele faz o projeto e acompanha a execução de projeto, né, da obra, da implantação da obra como arquiteto. Ele não participa do risco, dos erros, mas ele acompanha, vê se está tudo indo conforme deveria. Ele pode também ser um arquiteto que mais audacioso, mais amplo, talvez com mais capital, que ele faz o que? Ele vende, né, entrega a chave, ele faz o processo todo. O que é? Ele faz o projeto e entrega a casa pronta, entrega o prédio pronto. Ele cuida do empreiteiro, ele cuida do engenheiro, ele cuida do risco do negócio, ele entrega a casa pronta, ele cuida do financiamento bancário que vai ser envolvido, ele pega o processo construtivo inteiro a partir do projeto. Então, é um outro modelo de negócios. Esse arquiteto, ele pode também
fazer a parte de, além de tudo isso, eu tenho um arquiteto que faz design de interiores, faz decoração, é um outro ramo, é um outro universo. A relação dele é com fornecedores, escolha de móveis e coisas desse tipo. Eu posso ter um arquiteto que é voltado para projetos corporativos, concorrências públicas e assim por diante. Tem um outro arquiteto que pode ser um gestor de obras, que nessa listinha aqui que eu te falei de 7 modelos diferentes para a arquitetura. Então, como que eu posso escalar? Como é que eu posso fazer o 57 em 7 na arquitetura? Então, a gente vai fazer um diagnóstico junto, né? A mentoria implica em fazer um diagnóstico onde você, arquiteto, está hoje e para onde você pode ir para escalar, para crescer, onde tem espaço, e daí a gente vai estudar a tua clientela e coisas. O modelo, né? A metodologia 57 em 7 aplicada na arquitetura. Se eu pegar na odontologia, posso fazer a mesma coisa. Então, a odontologia vai ter particularidades, a gente vai estudar também. Eu posso trabalhar com clínica, posso trabalhar com clínica mais popular, eu posso trabalhar com franchise de uma marca, eu posso trabalhar com regionalização, eu posso trabalhar, que é o caso da minha cliente, da minha parceira, que é a doutora Malu Franco, que a gente vai, né, ter a odontologia lucrativa. Ele é um modelo de high ticket, né? É uma odontologia personalizada. Então, ela vai para valores agregados mais altos, mas com alta entrega, né? Com uma entrega de grande valor. E daí, a forma de escalar esse negócio é outra, né? Então, entra protocolos, entram processos, entra inovação como uma parte muito, muito importante da odontologia, inovação, novos materiais, né? E novas metodologias são muito importantes e fazem um diferencial competitivo. Da mesma forma, se a gente for para medicina lucrativa, também tem outro modelo, eu vou ter um day hospital, vou ter clínica, vou ter consultório, vou trabalhar em rede, vou trabalhar particular, quase que todos os modelos nossos de escalabilidade, lucratividade, pensar em lucratividade, a gente só vai entrar com convênio como ferramenta de penetração de mercado, de abertura de mercado. Ou dentro da tua clínica você tem lá um dos médicos atende convênio, né? E daí ele cria relacionamentos, ele abre, né? Ele abre penetração para sempre que tiver oportunidades ele possa então repassar para uma outra área que não tem convênio e assim por diante. Mas você percebe que são diferentes as estratégias. No caso da psicologia, né, a gente já é um modelo diferente. Na psicologia, eu tenho ferramentas que eu desenvolvi, né, através com a minha equipe, de uma área que eu gosto muito, que vem da minha experiência de mentoria, de orientação de pessoas, né, que envolve justamente o mapeamento de inteligência múltipla, mapeamento de inteligência emocional, mapeamento de inteligência de mindset, mapeamento de perfil de liderança ou da liderança de alta performance, e daí nós, pegando essa expertise que eu fui desenvolvendo, mas baseado em modelos, né, inteligências múltiplas, baseado no modelo de Gardner, né, que é de Harvard, ou inteligência emocional, baseada no modelo do Daniel Goleman, né, a inteligência de mindset, né, ela pega mais uma questão mais universal, a conexão com o todo, né? Então, eu costumo definir que a inteligência de mindset é aquela inteligência que você usa para superar barreiras, enfrentar problemas, alcançar, né, desafios, vencer desafios e se conectar ao futuro, criar caminho para a solução do futuro. Então, ela mexe com uma dimensão que envolve o universo, que envolve Deus, ou que envolve toda essa parte de espiritualidade. E daí a fundamentação dela é bíblica, cristã,
mas ela busca algumas raízes que passam lá pelo hinduísmo, que passam pela sabedoria chinesa e assim por diante, e compila-se, né, uma metodologia também para a inteligência de mindset. E nós trouxemos daí para desenvolver a inteligência vocacional, eu criei uma matriz de estilo de vida. Às vezes não é só suas inteligências, só as profissões que dão certo, por exemplo, para um jovem. Interessa muito o estilo de vida e os valores que ele tem para definir o que ele vai ser quando crescer, né? Então, por exemplo, se um jovem ele acha que é muito importante a questão ambiental, a preservação do meio ambiente, tá? Que profissões hoje permitem ele se envolver com essa questão? Ou um outro jovem que queira mapear sua inteligência vocacional para ele transbordar, né? Ter ganhos, acumular, ter capacidade de poupar e de gerar riqueza é importante. Pode ser que tenham profissões que para ele esse caminho seja mais difícil. Então, outras profissões nesse caminho é mais factível, é mais provável. Tá? Então, a gente trabalhou e desenvolveu uma matriz, né, de estilo de vida e valores. O fato de querer viver no Brasil ou viver no exterior, tem profissões que é fácil você mudar para a administração, é fácil, como administrador, eu trabalhar no exterior. Mas medicina tem que fazer validação de curso, tem que fazer equiparação, tem que fazer uma série de processos. É muito mais difícil e trabalhoso e toma tempo. Odontologia é a mesma coisa em geral, as profissões da saúde. Então, nós criamos um aplicativo que permite, que ele pontua o estilo de vida e depois pontua também a aderência das inteligências, e você sai com uma matriz indicativa, não é determinante, mas indicativa de quais profissões você tem chance, né, o seu filho tem chance de ter mais sucesso, não só profissional, mas no atingimento dos seus propósitos, do estilo de vida que ele quer viver. Então, esse modelo, agora, quando você pensa em fazer uma orientação vocacional, quem que é o público que faz orientação vocacional? Essencialmente são dois. São psicólogos ou psicopedagogos, educadores. Né? Então, esses dois públicos, eles já é comum quem uma família que tem um filho, que precisa, ou filha, que queira, está naquele momento de escolher a profissão e ainda não sabe que caminho tomar, ele naturalmente o procura. Tem muitos psicólogos que não têm a metodologia para fazer mapeamento de inteligência vocacional ou teste vocacional, como também muitas vezes conhecem. É que a metodologia de inteligência vocacional é mais ampla. Ela é quase que um programa de 10 semanas, que tem as várias fases, tem a fase de mapeamento, depois tem a fase de exploração de alternativas. É um programa muito bacana, uma metodologia muito bacana que eu desenvolvi. Então, para psicólogos, o que a gente vai trabalhar? A gente está criando um beta-teste, que é pegar uma clínica que já é conceituada, já funciona, já está no mercado de psicologia, que já tem um psicólogo ou uma equipe de psicólogos já aqui estabelecida, abrir, né, treinar um psicólogo com a metodologia da inteligência vocacional e a gente trabalhar nos resultados que isso vai trazer, com o objetivo de aumentar a lucratividade do negócio. Agora, isso vale também, olha só que legal, isso vale muito para aquele psicólogo que trabalha sozinho em cidades pequenas. Em cidades pequenas não tem orientação vocacional. E seria uma grande agregação de valor os jovens poderem receber uma orientação vocacional precisa, que é justamente o mapeamento da inteligência vocacional. Então, seria uma forma de, por exemplo, de um psicólogo de uma cidade pequena poder gerar
uma renda adicional, aumentando sua lucratividade com os clientes que ele já tem, que são famílias em geral. Ele trata o pai, trata a mãe, né, criança ou jovem, mas agregando um valor novo, que é justamente a orientação vocacional de qualidade. Então, é uma parceria diferente e nova. Então, na verdade, nós estamos o quê? Subnichando o 57 em 7. Ele continua existindo como metodologia, continua aqui mesmo, nesse canal, né? Mas está surgindo, então, o odontologia lucrativa, o arquitetura escalável, e assim, psicologia lucrativa, e assim por diante, e a gente vai ampliando, né, a medicina escalável, e assim por diante. Com isso, a gente aprende coisas interessantes. Primeiro, que é uma característica muito própria no momento que a gente vive, né, de como eu conecto com o meu público-alvo. Como é que eu conecto? Como é que eu capto aí a sua atenção, né, para te oferecer alguma coisa que você precisa. Mas hoje a gente é bombardeado com tanta informação, com tanta alternativa de canais, que se eu falar uma linguagem mais genérica e não tocar a tua dor específica, não falar o teu linguajar, talvez eu não te alcance. E quando eu pego, né, a gente tem uma conversa de psicólogo para psicólogo, de arquiteto para arquiteto, de médico para médico, de dentista para dentista, a conexão se dá de maneira muito maior. Eu falo, né, e eu me conecto muito bem com donos de empresa que têm a visão de negócios. Daí é muito mais comigo. Mas quando a gente subnicha, e tem vários subnichos que são importantes e válidos, eu tendo parceria, a gente consegue, então, somar o potencial dos dois universos. Normalmente, as faculdades não ensinam, elas ensinam a técnica, elas não ensinam o business. Um dentista aprende a técnica da odontologia, um arquiteto aprende a técnica da arquitetura, um médico aprende, né, doenças e curar doenças, um psicólogo aprende a resolver problemas, aprende psicologia positiva, mas o negócio ele não aprende. E eu fui um dos primeiros implantadores numa das principais escolas de odontologia do Brasil, que é a São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas. Em 2003, a gente implantou um primeiro MBA para dentistas, de estratégia e marketing nos negócios. Então, é isso. Normalmente, quem tem formação técnica resolve os problemas técnicos, mas não aprendeu o negócio. Não foi treinado para negócio. Então, ele quebra a cabeça o negócio. A gente já teve inúmeros, né, casos, né, principalmente dentistas, que ou não estão ganhando bem, mas não sabem por que não estão ganhando, ou ganham muito bem, mas não sabem de onde veio, de onde vem aquele resultado, por que eles estão ganhando bem, como é que eles podem continuar tendo alta lucratividade. Né? E muitas vezes, dentistas que foram muito bem, em uma certa altura, perdem a mão no sentido de não perceberam que o negócio mudou, e perdem a lucratividade. Então, é esse passo que nós estamos dando, subnichando o 57 em 7. Tá? Então você vai mais e mais começar a ver aí o 57 em 7, ou me ver falando do 57 em 7 para setores específicos. Tá bom? Se você não está sendo contemplado no seu negócio em nenhum desses setores, fala aqui para a gente, que nós vamos estudar o seu segmento e ver se faz sentido a gente criar uma parceria para te atender de forma específica no 57 em 7. Com isso, pessoal, nós terminamos essa semana aqui cheio de energia, cheio de entusiasmo, empreendendo, com espírito empreendedor, e desejando para você um bom fim de semana e nos vemos na próxima live. Um beijo no coração e tudo de bom.